Confesso que eu acho que mais um pouco que eu ficar aqui, eu vou ficar extremamente confuso sobre essa questão da Lei 100 e suas consequências. Extremamente confuso. Quase que eu estou acreditando que o responsável pela Lei 100 é o governador Fernando Pimentel. Quase que eu estou achando que foi ele que apresentou esse projeto na casa e que sancionou a lei. Quase. Porque da forma que está sendo colocada, e aí que eu queria, fazendo uma referência a Beatriz Cerqueira, que durante as greves históricas aqui em Minas Gerais, na educação, era presidente do Sindiúte, a Beatriz deve estar pensando assim, gente, se a oposição tivesse tido toda essa energia, essa clareza, esse compromisso que apresenta neste momento com os trabalhadores lá no passado, nós não estávamos discutindo metade dos problemas que nós estamos discutindo aqui hoje. Está tendo um esforço aqui, presidente, de inversão de papéis e responsabilidades, né? O governador Fernando Pimentel não enviou para essa casa a Lei 100, ele não era governador, não sancionou. Agora, desde o primeiro dia de mandato, não tem feito outra coisa senão tentar diminuir os impactos da lei. Evidente que vai fazer no limite do que é constitucional e legal. A PEC 3, nós já discutimos isso aqui, é mais um instrumento, na minha opinião, artificial, de instabilidade jurídica, que apenas serviria para postergar já a situação dramática dos trabalhadores. Entretanto, o governador Fernando Pimentel, desde o primeiro dia de mandato, o diálogo permanente com a educação, o governador foi ao Supremo para fazer a modulação do prazo até 31 de dezembro, o que permitiu que milhares de trabalhadores pudessem ter se aposentado, que durante esse período milhares de trabalhadores pudessem ingressar no concurso público, porque quem precarizou a educação nesse Estado, deixou os trabalhadores em condição precarizada, foi o governo tucano, o governo anterior, respaldado pela base que hoje está na oposição, que aqui se encontra. 2/3 de todos os trabalhadores da educação são designados ou contratados, ou seja, quem precarizou a educação não foi o governo do PT, foi o governo do PSDB. E o governador Fernando Pimentel, com 1 ano e 2 meses de mandato, na minha opinião, e a análise que eu faço, tem mais realizações em prol da melhoria das condições de trabalho desses trabalhadores, da educação, do que foi feito nos últimos anos. Milhares de trabalhadores ingressaram no concurso público. E nós estamos dizendo que nós vamos dobrar para esse ano. Mais de 30 mil. Esse é o compromisso. O acordo histórico foi feito com os professores. Ora, então por que o governador tirou o projeto? Porque o projeto tratava do percentual, que não está errado, mas não incidia sobre a carreira. E isso nós mantemos a nossa coerência. Queremos conversar com o governo para haver o pleno cumprimento do piso nacional dos professores. Isso tem que ser matéria do governador. Não pode ser emenda do deputado, não pode ser substitutivo. Tem que ser matéria do governador, que foi ele que assinou esse acordo. Então, esse vai ser o nosso trabalho, essa é a nossa gestão. A bancada do PT, do Partido dos Trabalhadores, tem aberto esse diálogo com o governo e tem feito essas ponderações. Porque é claro que o governador poderia, no estalar de dedos, cumprir o acordo, sem grandes complicações. Mas o governador herda também um Estado quebrado, uma dívida bilionária, déficit zero, choque de gestão, que bobagem, que falácia, que engodo, Estado quebrado. Então, ainda assim, o governador mantém o compromisso com os trabalhadores de melhorar as suas condições. O que foi... Aí vai dizer o seguinte, não, mas a bancada do PT que na época votou a favor, não sei, eu poderia fazer uma reflexão com os companheiros, talvez eles tenham errado em votar numa proposta inconstitucional. Mas isso não é o que é mais perverso. O que é mais perverso, e o número de trabalhadores que ainda estão impactados, que nós poderíamos resolver o problema, poderia ter sido menor, são daqueles que poderiam ter feito o concurso público e receberam carta do Estado dizendo que não precisava fazer o concurso, que teria estabilidade garantida. Essa talvez foi a maior covardia do governo passado com os trabalhadores da Lei 100. É isso que nós temos que debater aqui, ué? Não pode haver essa inversão. A oposição vem e diz o seguinte, olha, podia ser a PEC 3, podia ser melhor, essa questão do Ipseng tem instabilidade, inclusive até jurídica, porque ele perdeu o vínculo, mas nós vamos votar a favor, viu, gente? Nós votamos a favor, nós somos favoráveis, nós estamos junto com vocês. Então, quer dizer, pô, quer ficar com o discurso? Não, eu acho que o que nós estamos discutindo aqui são várias ações que o governo tem tomado desde o primeiro dia de mandato para reduzir os impactos da Lei 100. Eu já citei a convocação dos concursados.
Eu já citei o número de aposentadorias publicadas, porque também a modulação permitiu isso, estendendo prazo. Eu já citei que, para fins de designação, também a contagem de tempo de serviço prestado. Agora o governo manda o projeto para restabelecer o vínculo daquele que foi afastado, mas estava em condição de licença médica. Nós estamos falando em 8 mil trabalhadores. O governo manda o projeto, a proposta, para que ele possa ter garantido a cobertura de assistência à saúde pelo PICENG. E a sensação que dá quando a oposição faz a discussão, mesmo dizendo que vai votar a favor disso tudo, é que é ruim, que são iniciativas que o governador não está fazendo nada. Então, para pensar. Desde o início da crise da Lei 100, o governador Fernando Pimentel, que não é causa deste problema, tem sido parte e protagonista e personagem fundamental para reduzir os impactos. É evidente que a gente gostaria de reduzir de todos, resolver de todos. Eu gostaria muito, deputado Mourão, votar a PEC 3 e dizer que ela resolveria o problema da Lei 100. Mas nós sabemos que ela é instável, juridicamente, passível de questionamento, e talvez não demore o tempo todo que a Lei 100 demorou, porque já tem um entendimento, inclusive, no tribunal sobre a matéria. Então, acho que agora nós temos que buscar caminhos que dê estabilidade para aquele trabalhador que já sofreu tanto com os impactos da Lei 100. A emenda que o deputado Isauro apresenta é uma proposta, inclusive, do sindicato, que incorpora de maneira sábia no seu relatório, porque o sindicato fez essas ponderações. Não é verdade? E, por fim, eu concordo, acho que quanto mais informações e esclarecimentos nós tivermos aqui, melhor. O deputado Gustavo fala aqui da importância do secretário de Planejamento vir a essa casa, junto com o secretário de Fazenda. Eu tenho um requerimento, deputado, na Comissão de Educação também, convidando o senador Aécio Neves para vir cá falar um pouco da Lei 100, já que ele era o governador à época. Então, esclarecimentos, por esclarecimentos que nós queremos ouvir daqueles que estão ou estiveram no governo no momento da promulgação, da aprovação dessas medidas, eu acho que realmente são importantes. E, já que o senador Aécio Neves tem muito tempo que não vem a Minas Gerais, seria uma boa oportunidade para ele rever o Estado que o elegeu por várias vezes governador e senador. Então, presidente, eu concluo aqui as minhas palavras dizendo isso, que ainda que não sejam todas as medidas ideais, essas que estão sendo apresentadas pelo governador Fernando Pimentel, são as medidas possíveis no limite da lei e que nós temos a responsabilidade de aprovar aqui nessa casa.